Bom, olá a todos. Esse vídeo é um vídeo complementar da nossa oficina de métodos digitais focada em análise textual no Twitter, tá? É um vídeo que vai te ajudar a preparar a sua máquina, a instalar nela as coisas necessárias para você poder acompanhar a oficina, né? Como eu falei no vídeo de apresentação, o ideal é que a gente chegue na oficina já com as máquinas prontas para não perder tempo, né, com essa parte, tá? Então eu te peço para seguir esse vídeo. Você está recebendo também essa planilha, né, que é o guia de referência. Então tem todo o passo a passo aqui, tá? Eu vou te ajudar, vou te mostrar como fazer. Essa planilha tem outras coisas aqui, mas isso a gente vai falar dentro da oficina, tá? Então eu gostaria que você observasse essa parte aqui de preparativos, seguisse, arrumasse um tempinho, uma meia horinha, acho que dá para fazer isso, tá? Antes da oficina, ou ainda na sexta, ou no sábado pela manhã mais cedo, antes de entrar, para que a gente não perca tempo com essa parte, tá? Então assim, a primeira coisa que você vai fazer é instalar o Python na sua máquina, tá? Eu estou deixando o link geral aqui, ou o link direto para você ir logo para a página de downloads para o Windows, tá? Se você quiser, basta você, por exemplo, ir no próprio Google, tá? Se você botar no Google Python, né? Basta botar no Google, mas eu estou deixando já o link para você, mas vai aparecer python.org, que é a página principal do Python, né? A iniciativa Python é muito grande no mundo, é totalmente open source, então você pode instalar, não tem problema nenhum, tá? Não paga nada, nem as bibliotecas também. Então, assim, fique tranquilo em relação a isso, tá? Se você entrar por aqui, você vai ter a parte, essa aba Downloads, passando o mouse em cima, ela vai aparecer, e bem aqui você vai poder fazer um download da última versão para o Windows, tá? Que é essa 3.9, né? Nesse dia que eu estou gravando, né? Se for a última, vai aparecer aqui por esse caminho, tá? Toda essa instalação que eu vou fazer, ela está baseada na ideia de máquinas Windows, tá? Se você tem máquina Linux ou Mac, você pode seguir o guia de referência, mas aí você vai buscar no Google, né, os detalhes para esse tipo de instalação da sua máquina, aí eu não vou poder te ajudar muito, tá? Aqui então, basicamente é clicar, baixou o arquivo, clica nele, executa e você vai instalar o Python, tá? Entretanto, se a sua máquina for ainda Windows 7 ou anterior, essa versão não vai funcionar, ela não pode ser usada, essa última versão, para quem tem máquina Windows 7. Então estou gravando esse se a sua máquina for Windows 8, 10 e tal, não vai ter problema, você baixa aqui, não vai dar erro nem nada. Se a sua máquina for Windows 7, eu estou gravando esse vídeo numa máquina Windows 7 para você ver, você vai fazer um caminho um pouquinho diferente, tá? Então você vai usar esse segundo link aqui, tá, que eu estou botando nessa parte da instalação. Você vai já direto para essa página aqui, que são as versões para Windows, tá? Então você já sabe que essa 396 não vai funcionar, você vai olhar nessa coluna aqui, tá? Então a gente vai baixar, vai procurar aqui, ó, a 39 não dá. A gente vai baixar uma outra versão que tenha um instalador já pronto para o Windows, tá? Seu Windows pode ser 32 bits ou 64 bits, tá? Tanto faz. Se você tiver na dúvida, instala o 32, tá? Mas normalmente hoje as máquinas, os processadores já são 64 bits. Então, essa aqui ainda é 395, aqui é 3810. Ó. Essa aqui ela não consegue ser instalada no Windows XP. Se a sua máquina da Windows XP está bem desatualizada, aí você vai baixar mais e procurar alguma coisa anterior. Mas aqui, por exemplo, o Windows 7 já dá. Então, entre essas versões, eu vou procurar o Windows Installer, tá? Porque aí é um executável, tá certo? Basta clicar, por exemplo, vou clicar nesse aqui, então é a versão 3810, o installer é 64 bits, vou clicar nele, tá? Vai abrir aqui no meu download, vou baixar aqui, salvar, tá? Ele vai fazer vai depender um pouquinho da sua internet, ele vai aparecer aqui, tá? Você pode ir lá na pasta, né? Mostrar na pasta, ele vai aparecer aqui, né? Esse arquivinho na sua máquina. Você vai clicar nele, se você tiver algum antivírus, alguma coisa, talvez você tenha que desabilitar para poder instalar, tá? Mas clicou, manda executar, e aí você vai chegar nessa tela inicial, que é importante. Se você veio já na 3.9, já naquele outro caminho mais fácil, também sem problema, tá? Agora, o que é importante aqui, fundamental aqui, antes de fazer qualquer coisa, tá? Você precisa ativar essa última caixinha aqui, qualquer que seja a versão, 3.8, 3.9, adicionar Python ao path do Windows, tá? Isso aqui é fundamental para que você depois possa instalar as outras coisas. Então, feito isso aqui, você pode escolher essa install now aqui, ela vai seguir, tá? Eu já tenho, não vou fazer de novo, mas aí você vai dando sim e ele vai concluir a instalação normalmente, tá? Então, só não esqueça, tá? Só não esqueça desse detalhe que eu mostrei, tá? Então, basicamente, com isso você instala o Python,
tá? E aí você vai testar essa instalação, tá? Você vai testar essa instalação. Como testar a instalação, tá? Para você poder seguir, é importante que você faça, vou fechar essas abas aqui, que você faça o teste, tá? Então você vai aqui no Windows, tá? Você vai abrir esse prompt de comando, tá? Se por um acaso no Windows não aparecer esse prompt de comando, tá? Logo, você pode digitar aqui embaixo para procurar CMD, que é a mesma coisa, o comando, tá? Bem aqui. CMD. Clicou, vai abrir uma janelinha dessa, né? Isso aqui é o Windows antes, né, das interfaces gráficas evoluídas, tá? Mas é o que roda no fundo do Windows, né? Uma boa parte está aqui. Então, feito isso, se você clicou lá no Path, né? Você vai, normalmente vai aparecer um seu usuário, e aí você vai digitar apenas Python, tá? Apenas isso, e dá Enter. Se tudo tiver certo, você vai ver que vai entrar, né, o Python 3.7.4, a versão que eu estou rodando aqui, e observa que o cursorzinho mudou para essas 3 linhazinhas aqui, tá? Então seu Python está instalado. Se você quiser depois testar aqui, até para você já saber logo, eu vou falar disso daqui a pouco, se as suas bibliotecas estão instaladas, você abre o Python do jeito que eu já te mostrei, e por exemplo, a gente vai instalar uma biblioteca chamada Pandas, então você bota import Pandas, se ela tiver instalada não vai dar erro, se não tiver vai dar erro. Então eu mandei importar o Pandas, ó, observa que ele clicou, agora de novo o cursorzinho com 3 sinaizinhos de maior, então o Pandas já está aqui. Enfim, assim você testa o Python e as bibliotecas para ver se está tudo certo, tá? Então voltando aqui, instalou o Python, a gente vai instalar o Jupyter Notebook, que vamos dizer assim, a ferramenta básica onde a gente vai executar os nossos códigos, né? Ela é mais amigável do que linha de comando, a gente vai trabalhar com ele, tá? Toda vez que eu quiser fazer uma instalação a partir do Python, tá? A partir do Python, eu vou fazer também a mesma coisa aqui. Eu vou abrir um prompt de comando, tá? E vou digitar sempre pip. Esse comando é o comando de instalação. Pip install, desse jeitinho aqui, tá? Pip, espaço, install, INSTALL. Dá um espaço e vou clicar o nome da coisa que eu quero instalar. Então, no caso aqui, né, eu quero instalar o Jupyter Notebook. Então eu já tenho instalado, mas você vai digitar Notebook, de acordo com o guia de referência aqui, tá? No guia de referência, ou você vai ter o link, ou você vai ter o comando, tá? Então você vai dar pip install notebook, vai dar um enter, tá? E aí você vai, eu já tenho instalado, tá? Provavelmente ele vai dizer que já tá, mas aguarda um pouquinho, né? Observa, ó, ele vai no meu caso, ele vai atualizar, né, a minha instalação, porque eu já tenho, tá? E aí, assim, só para você entender, se tudo der certo, ele vai voltar, né, pro prompt de comando do mesmo jeito. Esse warning aqui em marrom, não se preocupe com ele, ele vai dar toda vez, assim, apenas porque ele está dizendo que a sua versão do pip, que é o instalador do Python, está desatualizada, né? Sempre o pip tem, né, atualiza, né, sempre tem outra versão nova, então sempre vai aparecer dizendo, se você quiser instalar o pip novo, né, usa esse comando aqui e tal, mas não é necessário. Quando der um erro, provavelmente vai estar aparecendo lá essas letrinhas em vermelho. Aí você tem um problema, tá? Mas a princípio, se você for fazer tudo direitinho na sequência, não vai dar problema, tá? Então aqui você vai instalar o notebook, tá? E aí você já vai poder operar com ele, né? Para que serve o notebook? O que eu faço com o notebook, tá? Então, só para você ver, eu vou abrir aqui, tá? Eu vou abrir aqui na minha pasta onde eu tenho os códigos, né? Eu vou depois colocar esses códigos para você copiar, né? Para a oficina, só adiantando, você vai abrir uma pasta nova, limpa, tá? Você vai pegar em algum lugar onde você quiser, você vai criar uma nova pasta, aí você vai botar, eu vou botar teste, pode botar oficina, enfim, uma pasta limpa, tá? Aí você vai abrir essa pasta e aí você vai, tudo que eu vou te mandar, né, na entrada aqui, na sua confirmação, eu vou te mandar alguns arquivos e você vai copiar para essa pasta, tá? Agora, com o Jupyter instalado, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Estando a pasta vazia ou com algum elemento, não tem problema, você vai clicar no Shift primeiro e clicar com o botão direito no seu mouse. Quando você fizer isso, vai abrir essa opção abrir janela de comando aqui, tá? Então você vai abrir uma janela de comando, só que essa janela de comando, diferente das outras que você fez para instalar as bibliotecas e tal, ela vai carregar
os notebooks que eu vou te fornecer ainda, tá? Você vai copiar para essa pasta, tá? Mas só para você saber, você vai abrir uma pasta para a oficina nova e toda vez que você quiser usar um notebook, que é o que a gente vai usar na oficina, um caderno de notas, né? Pense como se fosse um caderno de receitas. Então toda vez que você quiser carregar esse caderno de receita, você vai clicar, você vai fazer isso que eu falei e vai digitar Jupyter com Y Notebook, tá? E dá Enter, tá? Então assim, com o seu Jupyter Notebook, eu estou te mostrando isso justamente porque esse é o teste para ver se você instalou o Jupyter Notebook, tá? Então, se funcionar, ele vai abrir o seu browser e vai abrir uma janela no seu browser, né? Aqui a pasta não tem nada porque ela está vazia, mas você vai ver então Jupyter aqui e uma aba do seu browser aberta. Se funcionar assim, tá? Isso quer dizer, né, que você, ó, tá aqui a janela de comando, como ela fica, você tem que manter ela aberta enquanto estiver usando o Jupyter, pode minimizar, tá? Depois que fechar, você pode fechar ela aqui, tá? Mas eu tô apenas te mostrando, tá, como fazer. Então você vai criar uma pasta em branco, vai colocar os arquivos que eu vou te explicar mais à frente, vai copiar esses arquivos aqui, que são os notebooks, os arquivos acessórios, tá? E toda vez que você quiser usar um notebook, você vai clicar Shift, botão direito do mouse, abrir janela de comando, vai abrir uma janela de comando aqui, mas nessa pasta, não a geral que você estava usando antes, e você vai digitar Jupyter Notebook. Esse é o teste que você vai fazer para ver se está instalado na sua máquina, tá? Se tiver instalado, ótimo, passou para o segundo passo. Aqui você vai ter uma lista de, abaixo, né? Eu não vou botar nesse vídeo, eu vou te passar uma lista de bibliotecas que a gente vai usar, né, nos nossos códigos, tá? Então nessa lista você vai pegar, você pode até instalar várias de uma vez, mas pode dar erro, então eu sugiro a você que faça uma a uma, pegando o prompt de comando do Windows geral, aquele genérico, não é o da sua pasta, tá? E digitando pip install e o nome da biblioteca. Vai ter a lista de bibliotecas, você faz uma a uma, dá enter, vê se ele carrega, às vezes ele demora um pouquinho, instala, faz download e tal, enfim. E aí você pode ver, se você quiser depois, você faz aquele teste, abre o Python, digita import e o nome da biblioteca, se não der erro é porque ela já está instaladinha bonitinho, tá? Então vai ter essa lista, tá certo? Se por um acaso der um erro, você pode tentar, ao invés de pip install, você pode tentar pip3 install, porque você vai estar com a versão 3 do Python, pode ser que funcione, algumas bibliotecas só tem para a versão 3, então é uma opção para você fazer, tá? A próxima coisa que você vai fazer, então aqui tem uma lista, tá? Então aqui, eu não vou dizer que isso aqui está resolvido, porque você vai para a lista e vai fazer essa... É o que pode demorar um pouquinho mais, porque, né, são umas 10, 12 bibliotecas, você vai fazer uma a uma, tá? Mas tudo é muito rápido, tá? Instalar o Git para o Windows. Então aqui eu estou deixando um link, tá? Mesma coisa, o Git, você vai fazer o download aqui, executar, né? E seguir. Se for Mac ou Linux, aí dá uma olhada, né, que aí eu não vou poder te ajudar muito. O Git a gente só usa para uma coisa aqui, mas deixa ele instalado, ele não é tão necessário assim, mas é bom instalar, tá? Agora a gente vai para a parte mais específica, que são as bibliotecas mais importantes para o que a gente vai fazer. O Space, que é uma biblioteca de NLP. O que é NLP? Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. É uma área da inteligência artificial que trabalha com texto, ou seja, que ajuda as máquinas a operarem com textos. Tá? Máquinas são treinadas, são desenvolvidas para lidar com dados estruturados, que tem uma sintaxe, né, muito rígida, né, como numa linguagem de programação. Né? O desafio da NLP é lidar com arquivos não estruturados, no caso, os textos, né, dos humanos. Né? Então, essas bibliotecas ajudam a fazer essa conexão. Tá? O Space a gente vai usar em algumas coisas, por exemplo, para análise de sentimento, né, no Twitter, então você vai fazer isso. No caso do Space, o que você vai fazer são 3 comandos, um a um, tá? De novo, no prompt de comando geral do Windows, tá? Aí você vai digitar, ó, aqui tem A, B e C, então você vai pegar o primeiro, né? Vai clicar aqui, vai pegar o primeiro, não vai botar o A, vai botar aqui, né? Seleciona aqui a primeira linha, clica, copiar, aí vai para cá, abre aqui o coisa. O Ctrl, na janela de comando, Ctrl V de colar não vai funcionar, mas você pode clicar com o botão direito, aí ele vai te dar a opção colar. Se você clicar aqui, aí ele vem, tá? Então aí você vai dar Enter, espera ver o que acontece, tá? Vai acontecer algumas coisas, aí você, quando voltar para essa situação aqui, né? Ou seja, o seu usuários e provavelmente o nome de usuário que você usa na sua máquina, estiver piscando aqui, esperando alguma coisa nova, aí você vem de novo, pega a segunda linha, copia,
E aí você cola aqui, né? Se der Ctrl C não vai, então botão direito, colar. Tá? Aí vai dar enter e tal. E aí até a terceira linha. São 3 linhas, né? Só para você entender, as 2 primeiras é para instalar a biblioteca, tá? Mas como é uma coisa de inteligência artificial, esse último comando é para carregar uma base de dados específica, um modelo de dados para o português, tá? Porque essas bibliotecas que trabalham com texto, né, elas normalmente você tem que especificar, né, quando ela precisa de uma base de treinamento, né, o que é esse modelo de treinamento em português? É um arquivo, né, com exemplos, né, das várias funções que ele vai precisar utilizar na linguagem em português, né, já está guiado, já pronto para treinar o modelo e aí você poder operar. Então esse último comando é importante. Né? Ele é um comando que vai trazer uma biblioteca intermediária, né? Ele tem uma menor, uma média e uma maior, um arquivo mais pesado. Esse aqui tem uns 40 MB. Você vai clicar aqui, tá? Então, essa é a primeira situação. Outra biblioteca que você vai precisar instalar é o Twint, tá? O Twint, você vai testar ele da seguinte forma. Você vai digitar, né? Como qualquer outra, pega o prompt de comando e vai fazer o pip install. Pip, só que é pip 3. Pip install Twint. Se rodar, se ele não der erro, tá? Se ele não der erro, eu não vou mexer aqui na minha máquina, porque ele já está instalado, eu não quero mexer. Mas se você dá Enter aqui, se não der erro, se não der linha vermelha, ótimo, tá? Se ele não conseguir instalar, tá? Não adianta tentar pip aqui, esse aqui só tem para pip 3, tá? Você instalou uma versão 3 do seu Python, pode ser que dê. Se não der erro, se der linha vermelha, você vai voltar e vai fazer aquela coisa das 3 linhas, uma de cada vez, tá? Aqui, ó, linha A, linha B, linha C, mesma coisa. Copia, dá Enter, espera, copia, dá Enter, espera, copia, dá Enter, espera. São 3 linhas, como você fez no Space, tá? Esse é um outro caminho. Esse caminho aqui, esse segundo caminho, ele exige o Git instalado. Então, você tem que estar com o Git, né? E aí vai funcionar dessa forma. Mas você tenta primeiro o pip install 3. Aí como é que eu vou saber se está funcionando? É simples, como eu já mostrei para outro exemplo. Dá um prompt de comando, abre o Python, digitando Python, né? Aí vai estar aqui, aí você bota import Twint. Se ele tiver instalado, né, ele não vai dar nenhum erro e ele vai voltar para os 3 sinaizinhos, né? Ele está carregando a biblioteca agora, é uma biblioteca grande, ó. Terminou ali, a princípio ele tá ok. Né? Então é assim que você testa, tá? Então aqui, por fim, o NLTK, que é uma outra biblioteca também de NLP, você vai clicar pip install NLTK, tá? No caso do NLTK, que é uma biblioteca mais antiga, né, eles recomendam que o seu Python, né, aquela primeira instalação tenha sido feita para 32 bits e não 64 bits, tá? Então, por isso que lá no início, no Python, eu disse, se você tem dúvida, instala o Python para 32 bits, porque o NLTK funciona melhor com ele, tá? Mas eu trabalho com 64, nunca deu erro, tá? E depois você vai olhar a lista de bibliotecas, vai fazer pip install para cada uma delas. Com essa sequência aqui, como eu te falei, você vai levar uma meia hora para fazer, a sua máquina já vai estar no ponto, e na oficina a gente já vai chegar e já vai começar a operar, a gente vai carregar notebooks, não se preocupe, você não vai ficar trabalhando com linha de comando, que é um negócio, né, mais complicado, né? Quem está acostumado com Windows, né, com a interface gráfica. Então, por isso que a gente está instalando o Jupyter Notebook, tá? Com o Jupyter Notebook aí a gente vai executando as coisas, tá? Então, o ideal, né, aqui só para eu te dar um exemplo aqui já de um Jupyter funcionando, né, que é o que eu vou passar para você. Eu vou pegar, aqui eu vou criar uma janela, aqui é como se fosse aquela pasta vazia que você vai criar, tá? A minha é essa aqui, eu vou te passar esses arquivos, você vai copiar, tá? Então aqui, ó, Shift, botão direito do mouse, abrir janela de comando, vou clicar, vou abrir uma janela de comando então na pasta que eu criei, e aí eu vou botar Jupyter Notebook, tá? Abriu aqui, né? Então o Jupyter está funcionando, aí claro, eu já tenho os arquivos nessa pasta, tá? E aí você vai ver que eu tenho, por exemplo, o notebook Oficina 2, tá certo? E aí a gente tem um bocado de coisa aqui, vai estar um pouquinho diferente, né, para você, mas eu tenho todas as funções aqui, tá? Só para você entender. Então esse é o notebook, né? E você vai dar cell room all, e aí ele vai fazer todas as funções aqui, tá? Isso acabou o negócio de programação, ó, ele vai, cada vez que ele está executando por linha, né? Então essa primeira linha que é todos os imports, ele está carregando todas as bibliotecas aqui que ele vai precisar,
ele fica com asteriscozinho, quando o asterisco sair ele passa para a linha seguinte, enfim, ele vai uma a uma, né? Isso demora um pouquinho mais da primeira vez. Isso aqui, você não precisa fazer isso agora, tá? Isso aqui é só para você ver o resultado desse esforço todo, né? Onde você pode ver que eu tenho import pandas, import space. Aqui ele já está carregando, já está te pedindo um arquivo, né? Vou te passar alguns arquivos de teste, mas você vai poder fazer isso com o seu próprio arquivo, né? Então vou botar Ricardo Barros Clean 1 CSV, que é um arquivo que eu trouxe sobre, né, com o termo Ricardo Barros, né, depois daquele escândalo da Covaxin e tal. Vou dar um Enter, né? Aí você já vê que como ele já faz, ó, ele já carrega os tweets, né? Ele já te dá uma ideia de como vai ficar aqui, ele já te dá os textos. Aí você já tem uma coisa mais organizada aqui, ó, texto com as métricas. Isso tudo vai acontecer bem rápido para você. Se você quiser passar isso para um arquivo de texto, já dá um nome lá, por exemplo, teste. Aí aqui eu vou botar tweet, que é o nome da coluna. Aí já tem métricas, né? Você pode escolher procurar palavras mais frequentes, tá? Aqui o contador bruto, que aí vai te dar muita coisa que não interessa, aí, então você vai usar outra função, observa aqui o asterisco, né? Então ele parou aqui, ó, esse aqui ele já executou, numerou, executou. Ele tá nessa aqui que o clean é mais demoradinho um pouquinho, né? Então aqui, se eu quiser já excluir alguma coisa, por exemplo, Ricardo Barros, eu sei que tem todas, porque eu mesmo botei, é o termo da busca. Então, isso para não, eu vou tirar esses termos Ricardo Barros, né? E aí, de novo, ranquear as palavras mais utilizadas. Aí observa que aqui, ó, eu tenho Ricardo, tenho Barros, né? Que isso aí não interessa, claro que tem muito disso, porque a busca em cima disso aqui eu já tenho, né, uma versão das 15 palavras mais frequentes sem ter o Ricardo Barros no meio, né? Aí, se eu quiser já ver as visualizações, vou tirar Ricardo Barros de novo, porque o Ricardo. Aqui, gente, é só para você ver como é que vai funcionar, né? O Jupyter Notebook. Aqui eu já tenho a parte de visualizações, tá? Eu tenho uma visualização nuvem de palavras, tá? Se eu quiser, ó, agora já estou aqui na Graph Bar, né? Que é a visualização gráfica em barra. Ele tá fazendo aqui o processamento, tá? Demora um pouquinho. Observa que né? Aí de novo, ele pergunta, né? Você pode até excluir outras palavras. Ricardo Barros, vou excluir de novo, né? De novo o top 15, só para você ver, é o mesmo conjunto de palavras, agora, né, num gráfico de barra. Agora ele está no gráfico de linha, tá? Isso aqui é o que a gente vai ver, uma parte, né? Eu tô só demonstrando o que é um notebook e como o Python faz rápido essas coisas. A gente está trabalhando aqui só para você ver aqui em cima com 1.350 tweets, tá? 1.350 linhas de texto. E aqui de novo, Ricardo Barros, que eu não quero Ricardo Barros, né? De novo os 15, um top 15, podia ser top 10, top 20, agora no gráfico de linha. Aqui eu já tenho, né, correlação, eu vou falar disso, métricas numéricas, né, correlação. Eu tenho um outro gráfico também de correlação aqui, vou explicar tudo isso durante a oficina, só para você ver, né, como é que o notebook trabalha. Então aqui, rapidamente, a gente já extraiu um bocado de coisa desse conjunto de tweets, tá? E é assim que a gente vai operar na oficina. Só que, para isso, você precisa fazer essa parte aqui, tá? Direitinho, qualquer coisa revisa e espero que faça antes, porque pra gente não perder tempo na oficina fazendo essa parte, tá? Muito obrigado, vejo vocês na oficina, tá? E até a próxima.